A manchete é: garimpo ilegal destrói um dos destinos turísticos mais bonitos do Brasil. Eu estou falando de Alter do Chão, no Pará, na beira do rio Tapajós. Normalmente quem entrasse nesse rio conseguiria ver o dedão do próprio pé, de tão transparente que é a água. Mas só normalmente, né? Nos últimos meses, as águas cristalinas começaram a apresentar uma coloração barrenta. Alter do Chão, no Pará, tem as praias de água doce mais bonitas do mundo. E quem diz isso é o jornal inglês The Guardian. A água é cristalina, a areia é branquinha, a comida pode ser deliciosa, com peixes e com frutas que você não acharia em nenhum outro lugar do mundo. E o melhor é que quem te recebe aí é o paraense, que é o melhor tipo de ser humano que existe nesse mundo. Simpático, acolhedor, transparente e doce, como as águas do rio Tapajós. Não sei se deu para reparar, mas eu gosto do Pará, é meu estado de espírito preferido. Em frente. O paraense merecia mais e melhor do que isso aí, ó. À esquerda, os rejeitos da mineração ilegal avançam. E à direita, o que você vê é o rio Tapajós como ele deveria ser em seu esplendor natural. É o horror, é o governo Bolsonaro e isso tem acontecido desde dezembro de 2021. Finalmente começa a ganhar algum destaque no noticiário, né? Uma região do Pará conhecida como Caribe Amazônico. Parou. Caribe Amazônico eu acho uma injustiça, porque se o Caribe fosse chamado de Alter do Chão caribenho, aí tava ok, mas Alter do Chão é Alter do Chão e dá um pau no Caribe a qualquer hora do dia ou da noite. Uma região do Pará conhecida como Caribe Amazônico tá diferente. Isso não é bom. A região de águas esverdeadas e praias de areia branquinha, à beira do rio Tapajós, se chama Alter do Chão. Está localizada em Santarém, no Pará. Nos últimos meses, as águas cristalinas começaram a apresentar uma coloração barrenta. Muito bem, agora a gente vai entrar no principal. Por que a água, que é cristalina, mudou de cor de maneira inesperada? E numa época do ano inesperada, em que isso não deveria acontecer. Cientistas e moradores suspeitam da atividade de garimpo ilegal na parte alta do Tapajós. Ok, é uma suspeita e é justo que se use esse termo se o jornalismo quer se preservar, quer se garantir, não quer cometer erros. Só que vamos aos fatos, né? A atividade dos garimpeiros, a 300 quilômetros ali, rio acima, ela está documentada, é um fato. Os garimpos ilegais ficam a cerca de 300 quilômetros daqui. Antes, por causa da distância, a maior parte dos resíduos acabava armazenada no caminho. Mas, com o aumento de áreas degradadas, a poluição chegou a Alter do Chão. O garimpo ilegal acontece na terra indígena Munduruku. Seria difícil de mensurar a importância desse lugar. Tem a importância ambiental, nem precisa dizer, mas também tem as questões históricas e arqueológicas, porque a gente ainda sabe muito pouco sobre os primeiros assentamentos humanos nessa região do mundo. E olha, essa história ela pode estar sendo destruída junto com a floresta e junto com o rio. O rio é o que interessa aqui pelo momento, vai. Que margem a gente tem para afirmar que é o garimpo que está tirando o esplendor do Tapajós? Olha, primeiro que o garimpo está lá, jogando seus rejeitos todos os dias. Mas que tal a presença de mercúrio, agora confirmada pelos testes? A Universidade Federal do Oeste do Pará monitora a área desde 2014 e identificou um aumento nos níveis de mercúrio no sangue dos moradores de Santarém. Esses níveis de exposição a gente considera elevado, considerando o limite que é estipulado pela Organização Mundial de Saúde, né, que é de até 10 microgramas por litro. E nós temos voluntários que apresentam até 10 vezes mais. Então tá aí, as praias de água pura e cristalina se tornaram tóxicas e barrentas. Os moradores da região estão contaminados por mercúrio. Essas são as razões para essa tal suspeita de que o garimpo tem um papel nessa história. Digamos então que essa suspeita está bem embasada, talvez mais do que isso. Garimpo ajudou a deixar água turva em Alter do Chão, dizem cientistas. É no O Globo, é no final de janeiro, no texto.
A conclusão está em um comunicado do projeto MAP Biomas, que rastreou o caminho dos sedimentos usando imagens de satélite. Em uma nota técnica divulgada hoje, os cientistas mostram que o barro esbranquiçado, visível em fotos de turistas desde o início do mês, tem origem sobretudo em operações de mineração ilegal em afluentes do Tapajós. E agora chegou a hora de compreender que sim, o límpido Tapajós recebe sedimentos naturalmente, ok? Só que não nessa quantidade e não com mercúrio, né? Parte dos sedimentos é natural e se deve à cheia do rio Amazonas, onde o Tapajós deságua. Esse barro natural, porém, não penetra muito no Tapajós, porque precisa ir contra a corrente. E a única explicação para o grau de turbidez da água em Alter é a intensificação das operações de garimpo, dizem os cientistas. Bom, será que já dá para parar de suspeitar e ter alguma certeza? E mais, né? Se a gente sabe onde os garimpeiros estão e sabe que o que eles estão fazendo é ilegal, por que ninguém faz nada? Bom, tenta lembrar aí que fosse apenas pela vontade do presidente da República, essa coisa hedionda que está acontecendo lá na região de Alter, nem ao menos seria crime. Porque logo que o Bolsonaro chegou à presidência da República, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer que adoraria legalizar o garimpo em terras indígenas. Quer dizer, ele gostaria de legalizar exatamente o que está acontecendo em Alter do Chão, do jeitinho que está acontecendo em Alter do Chão. Um grupo de garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, foi até o Palácio do Planalto pedir a legalização do garimpo na região amazônica. O presidente Bolsonaro conversou com os garimpeiros e prometeu que, se houver amparo legal, colocará as Forças Armadas para garantir a exploração de minério na região. Sim, logo no início do mandato, o que o cara fez foi receber gente que pratica o garimpo ilegal. É um cúmplice de criminosos. Ele e as Forças Armadas, que foram citadas aí na reportagem, porque o Exército tem uma presença pesada na região da Amazônia. E essa destruição, ela não pode acontecer sem a conivência fardada. É o comando maluco do crime ambiental. Enfim, tá lá o Bolsonaro recebendo os garimpeiros. Quebrando o protocolo, o presidente desceu até o térreo do Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com todos os garimpeiros. Segundo Jair Bolsonaro, é preciso buscar soluções legais que amparem a categoria. Falei com o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, que entende do assunto mais do que isso. Quer solução, já marcou a reunião com o pessoal da agência de mineração para conversar com o Jonas e outros também, para a gente buscar a solução. E a tal da solução encontrada foi desmantelar a fiscalização ambiental no Brasil. A gente tem um vídeo mostrando o passo a passo aqui do desmonte das políticas ambientais no Brasil. Você pode ver, mas só se você quiser. O que importa agora é saber que as coisas estão relacionadas, né? Primeiro, o governo dá respaldo para os garimpeiros. Aí depois, cidades flutuantes são montadas em alguns dos rios mais importantes, não do Brasil, mas do mundo. Centenas de barcos de dragagem operados por garimpeiros estão no Rio Madeira, um dos maiores da Amazónia. Estão em busca de ouro depois de rumores de uma descoberta recente do minério. Aí quando o azul vira marrom, a gente ainda precisa ser cauteloso e falar em suspeita. Tá bom? Uma mudança na cor das águas de Alter do Chão, no Pará, preocupa especialistas e autoridades locais. A região em Santarém é conhecida pelo cenário paradisíaco, mas a cor cristalina das águas e praias está com uma tonalidade bem mais escura, com um aspecto barrento. E o que vem a partir daí é o de sempre, né? A CNN Brasil é a imprensa consultando especialistas para compreender o que está acontecendo de fato. Quem fala dessa vez é o Tomaso Guarizo, da Universidade Federal do Pará. E aqui chega o momento de saber que não é só o garimpo ilegal, tem outras atividades humanas tão questionáveis quanto impactando a região. Um conjunto de impactos antrópicos que estão gerando modificação da qualidade da água do rio e dos tributários. E, logicamente, isso vai ter um efeito cumulativo que pode gerar uma alteração em todas as características da água do rio. Especificamente destaco o desmatamento que ocorreu especificamente nas cabeceiras da bacia do rio Tapajós, além do desmatamento, a atividade agropecuária, a construção de barragem, de portos e também
processos de queimadas que foram muito frequentes nos últimos 20 anos também na região de Alter do Chão. Então, o conjunto dessas atividades antrópicas gera processos de erosão do solo. E também é o professor Tomaso quem ganha a responsabilidade de informar para a gente quanto tempo deve levar para a natureza se recuperar, para o cenário ser revertido. E em quanto tempo isso deve voltar a uma normalidade? Em verdade, é difícil dizer quanto tempo vai demorar, mas naturalmente existe uma sazonalidade das chuvas, né, na região amazônica. Então, praticamente, nos meses que vão de dezembro até fevereiro, março, existe um aumento da chuva, que gera, portanto, uma mudança da vazão dos rios e que gera geralmente um aumento da quantidade de matéria em suspensão e, portanto, a água fica barrenta. Se espera que na estiagem, portanto, no período mais seco, a água volte a ganhar aquela transparência que denomina depois, especificamente na região de Alter do Chão, como o Caribe brasileiro, o Caribe da Amazônia. É um alívio, mas nem tanto. Primeiro porque não há nenhum sinal de que o Brasil vá levar suas políticas ambientais mais a sério nos próximos meses. Segundo, porque Alter do Chão é só uma parada, é só uma escala no caminho dessa nojeira toda. O rejeito vai descer o rio, contaminando tudo no caminho. E o impacto ambiental? Ouve aí. Porque esta água repassa em Santarém, Alter do Chão, depois chega também no oceano. Ou seja, os impactos vão sendo diluídos e vão ser dispersos em uma escala geográfica que não é nem mais nacional, é realmente global. Alter do Chão, aliás, o rio Tapajós inteiro, tem um potencial turístico enorme. Garimpo ali é o exato contrário de desenvolvimento. E faz sentido, porque o governo Bolsonaro é o exato contrário de progresso. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.